Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês chegaram ao canal Aprendiz do Evangelho e hoje chegamos ao capítulo 10 do livro Pão Nosso, livro esse que nós estamos fazendo, né? Capítulo a capítulo, com alguns comentários, como já fizemos com outros livros anteriores. Nós estamos agora fazendo com o Pão Nosso. Já fizemos com o Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e outros que estão nas nossas playlists do canal. Fora isso, tem o livro Nosso Lar, que tem uma leitura por IA e faz um vídeo explicativo mais curto, e também Os Mensageiros, que está no capítulo 27. Essa semana, inclusive, quero ver se eu coloco em dia, né? Porque já era para estar no 32, mas o dia tem sido corrido e a gente acabou não conseguindo alcançar esse intento. E antes de começarmos, eu tenho que pedir, né? Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações, que é muito, muito importante para ajudar na divulgação do meu canal e, por conseguinte, da doutrina espírita. Faço isso com todos os canais, né? Que vocês encontrarem no YouTube, né? Nas redes da internet. Tem nas redes da Caridade aqui em Santos, Seara de José, do Gelf, do FEUM, podcast Despertando Consciências, tem da Rádio Idefran, lá de Franca, que também tem programas muito bons, principalmente aos sábados, né? Eles têm 3 programas de sequência no sábado de manhã, sobre a Revista Espírita, outro sobre o Livro dos Espíritos e outro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que eles estão fazendo também, capítulo a capítulo. E por que a gente pede isso? Porque a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, ajude você, auxilie a divulgar a doutrina espírita você também, tá bom? Bom, vamos ao que interessa, porque vamos lá, vamos adicionar ao palco, aqui, isto. Então, chegamos ao capítulo 10, Sentimentos Fraternos, do livro Pão Nosso. Deixa eu posicionar melhor para mim aqui. Pronto. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Está na carta de Paulo, né, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 9. E aí vem o comentário de Emmanuel, porque esse livro foi escrito pelo Chico, mas por intuição, através de Emmanuel, que passou essas informações para o Chico. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Aqui o Emmanuel nos coloca que o impulso sectário que atormenta as enormes fileiras de seus sectores, né? O contrassenso que desorganiza a contribuição humana. E coloca também que uma reflexão, né, mais reflexão e mais ouvidos aos ensinamentos, e essas batalhas justificáveis estariam para sempre apagadas. O que ele quer dizer com isso? Que o que nós temos enquanto encarnados no nosso dia a dia e as leis do Cristo, às vezes, por incrível que pareça, entram em conflito em algumas situações, né? Mas não deveríamos ter esse conflito. Se nós simplesmente fizermos mais reflexões sobre o que o Cristo quis dizer, nós vamos ver que não tem conflito nenhum. Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer caridade, ser fraterno com o próximo. Ser fraterno com o próximo não significa que você tem que receber em casa quem não goste de você por algum motivo, mas que você não alimente ódio por essa pessoa ou por qualquer outro, né? Às vezes temos muito isso na política, né? Infelizmente, a gente ainda é muito... como é que eu posso explicar? Nós ainda levamos política e futebol também muito
visceralmente, era essa palavra que eu queria, nós somos muito viscerais. Então, nós acabamos, de alguma forma, amando e odiando de uma forma muito forte, quando não é nada disso, né? Temos que sempre respeitar a todos. E cada um, seja lá o que faz, responderá por isso. Nós temos que nos preocupar com o que nós fazemos. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura, que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Está aí o que ele está falando para nós. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Isso acontece, às vezes, com casas espíritas, por incrível que pareça. Quantas casas nós tivemos notícias de que encerraram as suas atividades por briga entre os próprios membros da casa, briga entre os médiuns, entre os dirigentes. Muitos se afastam e acabam os que ficando não conseguem levar a casa até o final. E eu aqui não estou fazendo o juízo de valor, quem está certo ou quem está errado, mas aqui ele coloca que a ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Muitas vezes, e acontece com muitos dirigentes, se acham donos da instituição, e a instituição não tem dono. O diretor, presidente de uma casa espírita só existe, e eu estou falando de casas espíritas, mas a gente pode levar isso para qualquer outro local, só existe o diretor-presidente porque institucionalmente precisa, mas espiritualmente não. Espiritualmente a casa é de todos. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Então a gente nunca fica sem assistência. Nunca, nunca em tempo algum estamos desamparados pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso anjo da guarda, nosso mentor. Nunca. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Só esse último parágrafo já vale, não tem nem o que comentar. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, do que não existe. Mas a receita já foi dada há mais de 2000 anos atrás. Amar ao próximo como a ti mesmo e a pai acima de qualquer coisa. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Perfeito. Emmanuel não poderia ter sido mais conciso e perfeito, como sempre foi, e como sempre o é. Então, a ideia central deste capítulo é que a verdadeira fraternidade cristã não depende de novas fórmulas espirituais ou orientações extraordinárias, pois o ensinamento essencial já foi dado por Jesus. Amai-vos uns aos outros. Em síntese, Emmanuel mostra que muitos conflitos, divisões e desarmonias dentro das obras do bem surgem menos por falta de assistência divina e mais pela ausência humana de serviço, compreensão, humildade e cooperação. O sectarismo, a crítica excessiva e o orgulho enfraquecem a caridade fraternal, enquanto o trabalho sincero, a solidariedade e a boa vontade fortalecem a construção do bem comum. E a mensagem central: a fraternidade verdadeira nasce da prática do amor, do auxílio mútuo e do serviço desinteressado, não de teorias, disputas ou exigências de novas revelações.
E para encerrar, essa imagem, né, o amai-vos uns aos outros, que está na Bíblia, os 3 pilares ali do que não deveremos ter, que é sectarismo, crítica e indiferença, e o principal, amai-vos uns aos outros, está em João 13:34. O Instituto do Bem, uma casa espírita, por exemplo, tem que ter compreensão, serviço, solidariedade, boa vontade, humildade e perdão. E no próximo capítulo 11, o bem incansável. Eu acho que, se me permitem, esse capítulo do livro Pão Nosso diz muito para todos nós, enquanto trabalhadores de instituições do bem, casas espíritas ou não, porque isso pode ser levado para qualquer lugar, para o seu ambiente de trabalho, para a sua casa, para o seu grupo social, para a sua casa espírita, se você trabalhar numa casa ou não, mas que não tenhamos mais sectarismos, críticas, porque muito se critica e às vezes pouco se age. Então, que tenhamos mais amor, compreensão, fraternidade, respeito mútuo, que é mais importante. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo, se Deus quiser, e Ele quer, e muito, que nós continuemos na nossa caminhada de conhecimento, mas principalmente de mãos à obra no trabalho do bem. Até a próxima.